Boa noite, candidato. Me chamo Guilherme Carvalho, sou do Valor Econômico. Eu gostaria de perguntar qual será a posição da sua candidatura, ou quando for eleita, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu sei que o MBL, o Partido Missão, já fez críticas diretas aos ministros, tendo como exemplo o ministro Alexandre de Moraes, mas num governo será combatível ao Supremo ou tentará aprovar projetos para, na avaliação, restringir um pouco o papel do Supremo? Como será a condução do governo nesse caso? Eu sou um democrata, eu quero governar o Brasil. E quando eu falo governar o Brasil, eu espero de maneira muito cordial que o Supremo se comporte como um ente constitucional defensor da Constituição, que é isso que o Supremo serve. E se ele se comportar dessa maneira, eu agirei também da maneira mais respeitosa com o Supremo, porque é assim que o presidente da República tem que ser. E é assim que o Supremo tem que ser com relação ao presidente da República, e é assim que o parlamento tem que ser com ambos. Hoje os poderes estão corrompidos, cada um defendendo o seu próprio privilégio, ou quando juntos participando dos mesmos escândalos de corrupção. Basta ver o escândalo do Banco Master. Eu quero que sejam investigados ministros do Supremo, ou parlamentares, ou presidentes de partido, que estão hoje parte dos mesmos escândalos de corrupção. Entretanto, não serei eu a declarar guerra a eles no primeiro dia, porque isso é manter o Brasil na mesma crise que nós vivemos. Nós temos uma guerra a enfrentar no dia 1 do meu governo. É a guerra contra o crime organizado e é a guerra contra a pobreza e a ausência de trabalho e contra o endividamento do Brasil. Nesse momento eu vou convocar todos, do empresariado, à imprensa, aos partidos políticos, ao judiciário, ao parlamento, a todos participarem dessa reconstrução. E espero que colaborem, porque quem não quiser colaborar com o básico, aí sim vai estar entrando numa rota não só de enfrentamento conosco, mas de pura vilania. A gente está sendo republicano, não estou comprando o discurso fácil da eleição do vou xingar todos os ministros do Supremo e vou falar que toda oposição não vai prestar. Isso seria o discurso fácil para eu ganhar voto aqui. Eu não vou fazer isso, eu já estou falando como eu vou comportar como presidente para passar os projetos que eu falei, inclusive na pergunta do Wallace. Que é, eu vou precisar me comportar de maneira republicana como presidente. Ao momento de eu ser o Renan militante, fui durante todos esses últimos anos. Como presidente, a ética que eu respondo é a ética da responsabilidade. E eu, nessa posição de responsabilidade, vou querer que o Supremo se comporte. Farei, aparentemente, 4 nomeações como presidente da República para o STF, nomeações republicanas, com um perfil escrutinado não só pelo Senado, mas pela sociedade civil, e espero que todos eles sejam sabatinados pela imprensa, antes sabatinados pelo Senado, com este perfil. E esse perfil vai determinar a nova maioria do STF, que será uma maioria republicana, uma maioria que não vai ter escritórios fazendo negócio, porque haverá um código de ética, uma maioria no STF que não vai mais ser fã das decisões monocráticas de interferência nos demais poderes, uma maioria que definitivamente não vai ficar julgando e usando o seu poder julgador sobre parlamentares que devem fiscalizar o STF, que é isso o sistema de freios e contrapesos que a gente aprende na faculdade de Direito. É isso que eu vou determinar através das minhas nomeações, mas tudo de maneira republicana. Nós temos uma outra guerra muito maior do que essa, que é a guerra contra o crime. Centenas de pessoas morrem todos os dias nas mãos do crime. Então, essa eu quero a colaboração de todas. E aí espero que o Supremo e o Congresso Nacional se comportem de maneira republicana como eu me comportarei. Tá gostando do vídeo? Se você quer acompanhar cada novidade, entrevista e debate da missão, já se inscreva no canal e não perca os próximos cortes. Candidato Ranielson Cambuim, revista Panorama. Sobre ministério, o senhor já tem nomes, está conversando, poderá haver ou não nomes de outros partidos no seu ministério? Eleitos pela missão terão que deixar a Câmara ou cargos para assumir ministérios no eventual governo do senhor? Bom, esse aqui eu já estou tentando convencer ele a abandonar minha liderança de governo para vir ser o meu super-ministro. Ele já até foi anunciado. Mas, sim, estamos conversando com muitas pessoas. Sim, nós vamos fazer composições republicanas com partidos. Não vejo nenhum problema, até porque as maiores democracias do mundo fazem isso. O que eu vou falar aqui para a imprensa, e vou deixar muito claro para vocês, hoje, ninguém sabe o motivo pelo qual uma pessoa ou um político é nomeado para o ministério. Em países parlamentaristas, e infelizmente a nossa Constituição ela é confusa, porque ela é parlamentarista e presidencialista ao mesmo tempo, eu vencerei a eleição e depois eu tenho que vencer outra eleição que é da maioria no parlamento. Pois bem, vou fazer igual nos regimes parlamentaristas. Aqui estão os termos do partido político que venceu a eleição. Combate ao crime, reformas fiscais que alteram a dinâmica de gastos do governo brasileiro, reforma no Pacto Federativo, aumento de investimento em infraestrutura. Essa é a agenda. Todos os partidos, portanto, de maneira democrática, que queiram fazer parte do governo, subscrevam com uma resolução do seu partido, vinculando ao voto dos parlamentares essa agenda, e me indiquem nomes técnicos, sem nenhuma mancha no seu currículo, para participarem do meu governo. E sejam todos sabatinados pela imprensa como tem que ser. É isso. Esses são os critérios serão todos públicos.
Candidato Samuel Pancher. Candidato Samuel Pancher, do Metrópolis. A gente sabe que a principal expressão, uma das principais expressões de democracia durante uma campanha eleitoral são os debates. A gente vê um movimento dos dois primeiros colocados, Flávio Bolsonaro e Lula, de não comparecer ou deixar em suspenso se vão comparecer aos debates. Queria entender como o senhor avalia esse comportamento deles e se o senhor se compromete a comparecer aos principais debates que estão já marcados. O Lula e o Flávio Bolsonaro acham que democracia só é bom quando eles ganham ou quando eles levam vantagem. Por isso que o PT nunca reconheceu de verdade a vitória de nenhum dos seus adversários, sempre tratou o adversário que assume o poder como alguém que tem que tomar um impeachment na hora. E o bolsonarista, ele, quando perde uma eleição, ele reclama da urna. Agora, quando ganha, ele não reclama. Então, esses caras são casuístas. Eles não gostam de democracia e eles não têm ideias a oferecer. O Lula vai falar o quê comigo no debate? Que ele vai oferecer mais um pé de meia? Que ele vai oferecer mais um Vale Gás? Qual é o projeto dele? Eu não estou nem falando dos escândalos de ambos. O Flávio vai falar para mim, ele vai ter a cara de pau de vir num debate explicar como ele vai conseguir dar mais de 100 milhões de celulares para mulheres e idosos no Brasil. Isso vai custar mais de 150 bilhões de reais no ano. Onde ele vai arrumar esse dinheiro? Ele não tem coragem, ele só consegue falar isso sozinho numa câmera. Então, basicamente, como bons pseudo ou falso democratas, eles não irão aos primeiros dois debates. Isso a gente já sabe. Continuo desafiando, eu já disse para todo mundo, já disse para a imprensa. Olha, se eles precisarem, eu nem pergunto coisas difíceis. Eu pergunto coisas fáceis. Responda aí só de projeto de governo. Não tem problema nenhum. Mas vão ao debate. Vão ao debate. Prestigiem as pessoas que ficam brigando nas redes sociais em nome deles. Eles fazem um monte de gente ficar se matando em rede social lá, defendendo eles, mas na hora de aparecer no debate eles não vão. Que coisa pequena. Que gente mesquinha. Aí vão os dois ficarem gritando democracia. Gente mesquinha e pequena. Não tenham medo de mim, eu não mordo. Eu só falo algumas verdades. E eu vou falar nem todas as verdades, nem vou precisar falar todas para ganhar deles. Eu volto a colocar, é um senhor senil com um grande histórico de corrupção. E um cara com um QI baixíssimo, com um histórico de corrupção recente, envolvimento com a turma da banda podre da política carioca, ligada ao Comando Vermelho, concorrendo do outro lado. É por isso que eles não querem ir, é só isso.